Há apenas semanas, a Tesla anunciou algo que fez a indústria automóvel inteira tremer. Enquanto a BYD e a Toyota ainda ajustam as suas estratégias, a empresa de Elon Musk conseguiu algo que muitos diziam ser impossível. Os números falam sozinhos, a capacidade de produção aumentou drasticamente, os custos caíram e a performance atingiu patamares nunca antes vistos. Mas, o mais surpreendente, os concorrentes maiores do mundo não viram isto a chegar. E o que vem a seguir promete mudar tudo o que conhece sobre veículos elétricos. Há semanas que os analistas de Wall Street estavam à espera de notícias sobre a Tesla. Mas ninguém antecipava o que viria. A empresa revelou uma tecnologia de bateria completamente revolucionária que reduz o tempo de carregamento para menos de 15 minutos, mesmo em viagens de longa distância. Isto não é apenas uma melhoria. É uma transformação total. Enquanto isto, a BYD, que domina o mercado asiático com milhões de unidades vendidas anualmente, viu-se repentinamente confrontada com um problema que não consegue resolver rapidamente. Toyota, a empresa que inventou o híbrido e que apostou inicialmente no hidrogênio, olhou para o anúncio e percebeu que a sua estratégia ficou obsoleta da noite para o dia. O que torna isto ainda mais impressionante é a forma como a Tesla conseguiu isto. Não foi através de investimento massivo em novas fábricas ou parcerias internacionais complicadas. A solução surgiu de otimizações internas que ninguém pensava serem possíveis. Os engenheiros da empresa conseguiram redesenhar completamente a arquitetura das baterias, tornando-as simultaneamente mais baratas de produzir e muito mais eficientes. Um analista de mercado admitiu que isto deveria ter levado pelo menos 5 anos. A Tesla conseguiu em 18 meses. Mas isto é apenas o começo. A verdadeira questão é, como é que isto vai afetar o resto do mundo? A reação nos mercados globais foi instantânea e dramática. As ações da Tesla subiram, mas algo muito mais interessante aconteceu. Os investidores começaram a vender ações de fabricantes tradicionais de automóveis. A Toyota perdeu bilhões em valor de mercado em apenas 2 dias. A BYD, apesar de ser o maior produtor de veículos elétricos do mundo, viu seus números de crescimento questionados pelos analistas. Por que é que isto importa? Porque significa que o mercado acredita genuinamente que o jogo mudou. E quando o mercado acredita, as decisões de investimento seguem-se rapidamente. O mais fascinante é compreender por que razão os concorrentes não conseguiram ver isto a chegar. A BYD investe dezenas de milhares de pessoas em investigação e desenvolvimento. A Toyota tem um orçamento de inovação que supera o de muitas nações pequenas. Mas nenhuma delas estava à espera desta mudança de paradigma. Isto sugere algo importante. Às vezes, as soluções revolucionárias não chegam de quem tem mais recursos, mas de quem está disposto a pensar diferente. Há um detalhe que muitos jornalistas não mencionaram. A Tesla patenteou apenas uma pequena parte da sua tecnologia. A razão? Porque a empresa sabe que mesmo que os concorrentes tentem copiar, vão estar atrasados pelo menos 3 a 5 anos. É uma vantagem que não se compra com dinheiro. É a vantagem da velocidade e da inovação contínua. E aqui é que a história fica verdadeiramente interessante. Porque a Tesla já está a trabalhar na próxima geração. Os efeitos econômicos desta inovação vão muito além da indústria automóvel. Os preços dos veículos elétricos estão prestes a cair drasticamente. Isto significa que milhões de pessoas que consideravam os carros elétricos como um luxo inacessível vão agora conseguir comprar um. Um analista calculou que o preço médio de um veículo elétrico de qualidade pode descer 20 a 30% nos próximos 12 meses. Isso é transformador. Mas a parte mais surpreendente ainda está por vir. A infraestrutura de carregamento global vai entrar numa corrida louca. Porque quando um carro consegue carregar em 15 minutos, os postos de carregamento deixam de ser um gargalo. Isto abre a porta para as estações de carregamento rápido em qualquer lado. Cidades que não tinham qualquer razão para investir em infraestrutura de carregamento vão de repente perceber que é rentável fazê-lo. A Espanha, Portugal, Polônia, Turquia, mercados que ainda estavam a considerar se valeria a pena investir em eletricidade automóvel, vão agora ter de mudar completamente as suas estratégias. Mas existe um problema que ninguém estava à espera. A rede elétrica global não está preparada para isto. Se de repente metade da população mundial começar a carregar os seus carros em 15 minutos, o consumo de eletricidade vai disparar.
Alguns países vão precisar de investimentos massivos em energia renovável apenas para conseguir acompanhar a procura. Isto não é um problema em 2 ou 3 anos. Isto é um problema que começa agora. O que aconteceu depois surpreendeu toda a gente. Os governos começaram a comunicar estratégias de emergência. Os líderes políticos de todo o mundo perceberam rapidamente que não podiam ignorar isto. A China, que já domina a produção de painéis solares e baterias, viu uma oportunidade perfeita. O governo chinês anunciou investimentos bilionários em energia solar e eólica, não por ambição ambiental, mas por pura necessidade econômica. Se a BYD vai perder cota de mercado, pelo menos a China vai garantir que controla a energia que alimenta esses mesmos carros. É uma jogada estratégica brilhante. A Europa reagiu de forma diferente. A Comissão Europeia convocou urgentemente os fabricantes automóveis para uma reunião onde basicamente disseram: adaptem-se ou desapareçam. A Volkswagen, que tinha planos bem definidos para a próxima década, viu-se obrigada a repensar tudo. A BMW, a Audi, a Mercedes, todas elas agora enfrentam uma decisão terrível. Investem bilhões para tentar acompanhar a Tesla ou aceitam que vão ser players secundários no mercado dominado por Elon Musk. Os Estados Unidos, claro, reagiram com subsídios. O governo americano percebeu que isto era uma oportunidade de ouro para consolidar a liderança americana em tecnologia. Aumentaram os incentivos para a compra de carros elétricos. Triplicaram os investimentos em investigação de baterias. Porque sabem que quem controla a tecnologia de baterias do futuro, controla o transporte do futuro. Mas a verdadeira questão é outra. E é aqui que tudo fica mais complicado do que parece à primeira vista. A Tesla não criou apenas um produto melhor. Criou um ecossistema que os concorrentes não conseguem replicar facilmente. A empresa tem a sua própria rede de carregamento, a Supercharger, que agora ganhou uma vantagem massiva. Um proprietário de Tesla sabe que consegue carregar rapidamente em qualquer lado. Um proprietário de BYD, Volkswagen ou qualquer outro carro elétrico ainda depende de infraestrutura fragmentada e inconsistente. Isto é tão importante quanto a própria bateria. E há mais. A Tesla coleciona dados. Milhões e milhões de dados sobre como as pessoas usam carros elétricos, em que condições, em que temperaturas, em que terrenos. Esses dados alimentam algoritmos de inteligência artificial que otimizam constantemente o desempenho. Cada Tesla que circula na estrada está literalmente a ensinar a empresa como melhorar ainda mais. É um ciclo de feedback perpétuo que os concorrentes nem conseguem começar porque não têm essa base de dados acumulada ao longo de anos. A indústria automóvel tradicional está acostumada a períodos de desenvolvimento de 7 a 10 anos. Conceito, desenho, testes, produção. Mas a Tesla opera num mundo diferente. Atualiza os seus veículos por software. Melhora o desempenho remotamente. Cada mês, cada trimestre, cada ano, os carros Tesla ficam melhores sem os proprietários terem de fazer nada. É uma vantagem psicológica enorme. O cliente não sente que comprou um produto que vai envelhecer. Sente que comprou um investimento que vai melhorar. Os analistas começaram a perceber que isto não é apenas sobre carros. É sobre quem vai controlar a mobilidade do século XXI. A BYD tentou responder com números impressionantes. A empresa agora produz mais de 1 milhão de veículos elétricos por ano. Parece invencível no papel, mas números de produção não ganham guerras tecnológicas. A Toyota lançou uma série de comunicados sobre o seu compromisso com o hidrogênio, mas ninguém estava a ouvir. O mercado tinha mudado de opinião. O futuro não era hidrogênio. Era bateria, carregamento rápido e inteligência artificial. E a Tesla tinha tudo isto enquanto os outros ainda estavam a discutir estratégia. Mas existe um detalhe que poucos percebem. A Tesla não domina absolutamente tudo. A empresa tem problemas com design interior, com qualidade de construção, com atendimento ao cliente. Os carros Tesla são muitas vezes descritos como funcionalmente perfeitos, mas esteticamente problemáticos. A BYD, pelo contrário, produz carros que as pessoas adoram visualmente. A Volkswagen ID.Bus parecia ser o carro elétrico do futuro. Mas parecia. Porque na hora em que a Tesla mudou o jogo, o factor de beleza deixou de importar tanto quanto a tecnologia bruta.
O mercado de luxo é onde isto fica ainda mais interessante. A Mercedes e a BMW ainda acreditam que conseguem vender carros elétricos premium com base em herança, design e prestígio. E talvez consigam, mas apenas se conseguirem acompanhar a Tesla em tecnologia. Se não o fizerem, os seus carros vão ser vistos como relíquias, technically inferiors, mais caros, e lentamente, essa imagem vai destruir marcas que levaram 100 anos a construir. É por isto que o que vem a seguir é tão crítico. Os próximos 18 meses vão ser decisivos. A Tesla já anunciou que vai construir 3 novas gigafábricas, não para aumentar a produção, para reduzir os custos ainda mais. Imagina isto: carros elétricos tão baratos que um carro a gasolina deixa de fazer qualquer sentido econômico. Não daqui a 10 anos, daqui a 2 ou 3 anos. Isso vai forçar uma mudança de mercado que nenhuma empresa está verdadeiramente preparada para absorver. A China está a reagir com urgência. O governo já iniciou investigações sobre práticas comerciais da Tesla, presumivelmente para tentar abrandar o seu crescimento. Mas isto é um sinal de desespero. Quando um governo começa a atacar uma empresa, é porque percebeu que não consegue vencê-la de forma justa. A BYD vai tentar inovar mais rapidamente, mas tem uma desvantagem estrutural. É uma empresa estatal com burocracia. A Tesla é uma máquina de guerra focada em velocidade e eficiência. Na Europa, a situação está a ficar tensa. A Volkswagen, que era considerada como o grande rival que conseguiria desafiar a Tesla, agora enfrenta questões sobre se vale a pena continuar a investir na sua divisão de carros elétricos. Alguns analistas sugerem que seria mais barato para a Volkswagen simplesmente comprar tecnologia da Tesla do que tentar desenvolvê-la internamente. É uma humilhação silenciosa que nenhuma grande corporação quer admitir. O que isto significa para o consumidor é mais importante do que qualquer coisa que já mencionamos. E é aqui que a realidade se torna verdadeiramente transformadora. Pelos próximos 5 anos, o consumidor médio vai beneficiar como nunca antes. Carros elétricos que custavam 60 mil euros vão custar 40 mil, carros que custavam 40 mil vão custar 25 mil. A democratização do transporte elétrico deixa de ser uma promessa. Torna-se uma realidade tangível. Famílias de classe média que pensavam que carros elétricos eram apenas para ricos vão de repente conseguir comprar um. E não um carro fraco. Um carro com tecnologia de ponta, com bateria que dura 500 km, com carregamento rápido garantido. Mas isto tem um custo. As indústrias de petróleo começaram a compreender que o seu modelo de negócio está à beira do colapso. Não em 50 anos. Em 10. Postos de gasolina vão fechar. Refinarias vão ser desativadas. Empregos vão desaparecer. Isto é disruptivo num nível que poucas pessoas realmente compreendem. É como se de repente dissessem que os teares não vão ser mais necessários. Exceto que isto está a acontecer agora. A parte mais surpreendente ainda está por vir. Porque a Tesla, mesmo com toda a sua vantagem, está a criar os seus próprios rivais. As startups de tecnologia de bateria estão a receber investimento massivo. Empresas como a QuantumScape, a Solid Power, a Samsung e a SDI estão todas a correr para desenvolver a próxima geração de baterias. Uma delas pode conseguir algo ainda melhor do que o que a Tesla tem agora. E quando isso acontecer, a Tesla vai ter de inovar novamente ou vai perder a sua coroa. Mas a verdadeira questão que ninguém consegue responder com certeza é esta: será que a Tesla consegue manter este ritmo de inovação? Ou estamos a ver o pico antes de uma queda? A história da tecnologia está cheia de exemplos de empresas que dominaram completamente o seu mercado e depois desapareceram. A Nokia tinha 90% do mercado de telemóveis. A Kodak inventou a câmara digital e depois foi destruída por câmaras digitais. Empresas que pareciam invencíveis caíram porque ficaram complacentes ou porque não conseguiram adaptar-se rápido o suficiente. A Tesla tem algo que a Nokia e a Kodak não tinham: liderança obsessionada com o futuro. Elon Musk, independentemente da opinião que tenhas dele, está constantemente a pensar no passo seguinte. Enquanto a Toyota discutia hidrogênio durante 10 anos, a Tesla estava a trabalhar em baterias sólidas. Enquanto a BYD focava em volume de produção, a Tesla focava em velocidade de inovação. É uma filosofia diferente que se traduz em vantagem competitiva.
Mas há riscos reais. A concorrência vai aumentar exponencialmente. A China vai investir o que for necessário para que a BYD ganhe de novo. A Europa vai subsidiar os seus campeões nacionais. Os Estados Unidos vão proteger a Tesla com políticas favoráveis. Isto vai criar um cenário de guerra comercial disfarçada onde a tecnologia é a arma. E guerras comerciais têm vencedores, mas também têm perdedores. Muitos perdedores. O futuro da mobilidade está a ser decidido agora, neste exato momento. E o que se passa não é apenas um jogo de negócios entre corporações. É uma transformação completa de como a humanidade se vai mover, trabalhar e viver nos próximos 50 anos.